Tinha um presidente que antes havia sido ditador, mas depois foi eleito. Só que o negão, amigo dele, arrumou uma encrenca na rua e o presidente deu um tiro no peito. No peito dele, não do negão. Foi um bafafá. Mas assumiu o vice. Depois veio um presidente que construiu uma cidade no meio do nada e mudou a capital para lá. Aí veio outro que falava esquisito, tinha mania de vassoura e que de repente renunciou, ninguém entendeu bem por quê, e aí deu outra confusão danada. Mas acabou assumindo outro vice, que começou a ter umas ideias e foi derrubado pelos militares que botaram um general na presidência. Aliás, um não, vários, um atrás do outro. Teve aquele baixinho, depois aquele outro que teve um treco e assumiu uma junta militar. Aí vieram mais 3 que não gostavam muito de ser presidentes. E quando ninguém mais aguentava generais, eles deixaram entrar no civil, que tinha sido ministro daquele que deu tiro no peito. Mas ele também teve um treco bem no dia da posse. E aí entrou esse outro, que seria vice, que tinha um bigode estranho, se dizia poeta, que fez uma lei proibindo os preços de subir e deu com os burros na água. Foi quando voltou a eleição direta. Aí ganhou a almofadinha, que confiscou o dinheiro da população, construiu uma cascata em casa e quase foi para a cadeia junto com o tesoureiro, que depois foi morto em circunstâncias misteriosas. Meus filhos, boa noite. Está começando agora mais uma edição do programa Fique com Deus. As eleições estão chegando e para vocês não sofrerem a dor da escolha, eu e a TV Paraíso fizemos uma edição especial com um debate entre os candidatos Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva. Assistam. E de que maneira esses fatos, essas transformações, podem ser aproveitadas no Brasil como lição? De acordo com o sorteio, responde primeiro o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Os setores considerados estratégicos da economia, os setores considerados essenciais da população e permitir que a própria sociedade crie mecanismos para se autofinanciar, para se autodeterminar a nível de conquistas, a nível de investimentos, a nível de inovações tecnológicas, a nível de inovações de investimentos. Eu acredito que o que está acontecendo no leste europeu e que começou em 1980 com a criação do Sindicato de Solidariedade é um exemplo concreto ao mundo, é um exemplo para a América Latina, é um exemplo para o terceiro mundo de que é preciso continuar lutando pelo socialismo, mas é preciso lutar por um socialismo democrático, por um socialismo pluralista, por um socialismo que não negue a necessidade da liberdade da autonomia sindical, a necessidade do direito de greve, a necessidade da classe trabalhadora se organizar livremente no local de trabalho. O candidato Collor de Mello responde agora a mesma pergunta. Inicialmente, o meu boa noite e os meus agradecimentos pela oportunidade de, mais uma vez, poder participar de um debate às vésperas de uma eleição presidencial e às vésperas também de um Natal. Daqui a 10 dias estaremos comemorando o nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo, o dia que marca um recolhimento cristão de toda a família brasileira, de toda a família que crê, acredita e tem fé que Deus haverá de nos ajudar também e, sobretudo, a nós sairmos desta crise em que nos encontramos. Daqui a 3 dias também nós estaremos escolhendo o novo presidente da República. E essa pergunta vem bem a calhar, porque não há como se discutir entre os candidatos as suas propostas para a saúde e para a educação, sem que antes nós posicionemos de uma forma muito clara as grandes diferenças, as fundamentais diferenças que existem entre uma candidatura e outra. De um lado está a candidatura do Centro Democrático, por mim representada. Do outro lado está uma candidatura que esposa teses estranhas ao nosso meio, teses marxistas, teses estatizantes, teses que não primam pelos princípios democráticos consagrados na nova Carta Constitucional. Candidato Collor de Mello tem 1 minuto para o seu comentário. O outro candidato não respondeu a pergunta, fugiu a pergunta, naturalmente porque ele não pode se explicar diante do que lhe foi perguntado. Ele defende abertamente a luta armada, ele defende a invasão de terras produtivas ou não, ele defende a invasão de casas, de apartamentos, ele defende a intransigência nas questões programáticas hoje do nosso país. Ele defende somente as suas teses. Todos aqueles que forem contra as suas teses devem ser condenados. E nós vimos isso no decorrer de toda esta campanha eleitoral pela intolerância
que foi manifestada pelos militantes do partido que se opõe a mim. Meus filhos, acho que agora vocês já conseguem perceber as diferenças entre as propostas do candidato do bem e o candidato de sabe lá de onde vem. Boa noite e fiquem com Deus. Todos os dias, na TV Paraíso, das 9 às 10. Boa noite. Hoje estamos começando mais um programa Fique com Deus. Todos nós, meus queridos filhos, acompanhamos a vitoriosa campanha do agora presidente Collor de Mello. Hoje, nessa edição especial, iremos conversar com a sua ministra, a doutora Zélia. Doutora Zélia, nos diga quais são suas propostas. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros, né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. Meus filhos, vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o dinheiro de vocês. Mas tenham calma. Lembrem-se sempre do Salmo 40.72.5.45 do Evangelho do Sagrado Divino. Todos aqueles que perdem ou têm seu dinheiro confiscado em terra têm um crediário garantido no céu. Agora vamos conferir o intervalo comercial. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura. E quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende.